Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, do seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de mais filmes, né, que estão rolando, né, que estão em circuito, tá, na cidade do Rio de Janeiro e provavelmente em outras capitais do país, tá? E hoje eu quero trazer um filme brasileiro chamado Clube dos Anjos, baseado numa história do Luiz Fernando Veríssimo, né? Então aí a coisa já começa a ficar legal, vocês já estão vendo que é um filme que tem apelo, né? Tem um elenco espetacular, o que torna o filme muito bom. Vamos lá, vamos falar dos caras, né? Otávio Miller, Matheus Natchergali, Paulo Miklos, André Bujanra, Marco Rica, Ângelo Antônio e por aí vai, tá? Então vocês estão vendo que é um baita de um elenco, né? Agora, para a gente poder entender por que esse é um filme muito bom, né? Vamos falar um pouquinho do plot, lembrando que eu sempre vou lançar a mão dos spoilers aqui, né? Para a gente poder conversar, analisar um pouco esse filme aí. O filme consiste no seguinte: você tem ali um grupo de estudantes, de alunos, né? Que se juntavam depois da aula para comer, iam para casa de um para comer, e com o tempo eles foram crescendo, começaram a desenvolver esse hábito, né, de se encontrar para comer, né, em restaurantes mais finos, coisa e tal, e eles estavam há 32 anos fazendo isso ininterruptamente, tá? Até que um dia vai ter uma briga homérica entre eles, né, e ninguém mais quer saber de se encontrar novamente. E aí o personagem interpretado pelo Otávio Miller, ele conhece um cozinheiro, interpretado pelo Matheus Natchergali, né? Um cozinheiro que diz que pertence a uma espécie de organização, de um grupo no Japão, onde eles degustam, né, um peixe altamente venenoso que tem que ser preparado com muito cuidado, porque isso pode provocar a morte em minutos, né? E aí fica aquela questão, né, até onde você quer se arriscar a tua vida para provar uma iguaria, para provar um prato, vamos dizer assim, muito bom, né, no caso, né? E aí, o que vai acontecer? O Otávio Miller, ele chama esse cozinheiro, né, para cozinhar para esse grupo, né, para esse grupo de amigos aí, né, que não tá mais querendo se ver por causa das brigas homéricas que tinham, né? E aí, depois de muita, vamos dizer assim, depois de muita conversa, né, esse personagem do Otávio Miller, gente, desculpa, eu não me lembro o nome de ninguém, tá? Dos personagens, tá? Esse personagem do Otávio Miller, ele vai justamente trazer todos para casa dele, né? E aí todos eles começam a comer, eles ficam apaixonados, né, pelos dotes de cozinheiro, né, do personagem do Matheus Natchergali, mas ele sempre oferece um último prato e só tem um prato, né? Ele não consegue fazer. Depois da janta ele oferece um prato extra, mas que só um pode degustar. E essa pessoa, quando degusta o prato, ela acaba morrendo, né? E o interessante nesse filme é que é o seguinte, né? Mesmo acontecendo isso, né? Mesmo todo esse grupo suspeitando, né, das intenções homicidas do cozinheiro, eles se sentem atraídos, entendeu? A continuar a comer e vão até de uma forma suicida, né? De uma forma resignada, aceitar morrer para sempre provar esse último prato que é muito gostoso, né, no caso, né? O interessante é perceber aí o seguinte, né? Primeiro, esse grupo, né, original eram feitos só de pessoas que não tinham caráter nenhum, né? E um dos membros desse grupo já havia morrido há um certo tempo, tá? Ele acabou morrendo envenenado, ele pediu para morrer envenenado, né, no caso, né, porque ele tinha contraído AIDS, né, numa época em que a doença não tinha tratamento, não dava para se conviver com a doença, né, e ele acaba pedindo para ser envenenado, tá, por dois amigos deles, que na verdade eram amantes dele, né, no caso, né, e que faziam ali parte do grupo, né, e ele acaba pedindo para ser envenenado, tá. E o personagem do Matheus Natchergali foi meio que contratado para isso, e agora ele ia matar todos os integrantes desse grupo, um a um no caso, né? Até pelo caráter duvidoso deles, né? Até por toda essa questão aí. Então o filme ele começa com um tom de certo humor, né? Ele vai ficando muito pesado, ele vai ficando um filme de suspense, vai ficando um filme muito duro, muito pesado, coisa e tal, né? Mas você também tem
pitadas de humor acontecendo ao longo do filme. No final das contas, sobra só o personagem, né, do Otávio Miller, né? O Otávio Miller faz uma gravação e vai entregar à polícia, né, essa gravação, confessando que ele foi responsável por toda aquela matança, coisa e tal, não sei o que, porque ele é que aceitava todo mundo ir sempre comer na casa dele, tá? Só que na verdade ele não tinha marcado com um delegado para entregar a fita, ele tinha marcado com um cara chamado Delgado. E esse cara chamado Delgado estava querendo contratar os serviços da organização dele, que era o quê? Praticar uma eutanásia, né, festiva, uma eutanásia orgiástica, vamos dizer assim. Fazer uma grande festa, fazer uma grande última refeição, né, antes de morrer, né? Um paciente terminal de câncer, por exemplo, comer uma comida envenenada para poder morrer e não morrer da doença, né, no caso, né? E aí o filme ele tem essa coisa, né? Se você está vendo ali membros de uma... todos eles eram muito ricos, né? Membros de uma elite, né? De pessoas que nada valiam, né? E essas pessoas acabam morrendo umas atrás das outras, né? No final das contas, o Otávio Miller ele vai usar esse banquete da morte, né, como um empreendimento econômico para enriquecer, né? Ou seja, você vê aí nesse filme, né, nessa história do Luiz Fernando Veríssimo, uma crítica bem contundente, né, às elites brasileiras, né? E vale muito a pena a gente ver esse filme porque a interpretação dos atores estava muito mais gostosa que a comida que eles comiam no filme, gente. Estava muito bacana mesmo, tá? A gente viu um filme, o Paulo Miklos estava sensacional, o Matheus Natchergali, a gente não precisa nem dizer, né, de tão bom que ele era, né, no caso, né? O André Bujanra, todos esses atores que eu falei, eles estavam sensacionais, tá? E vale muito a pena você ver o filme pelos atores, pela atuação deles, né? Pelas citações de Shakespeare, né? Pelas citações de Shakespeare que o Matheus Natchergali começava a fazer e o Paulo Miklos terminava, né? Ou seja, logo o filme vai mostrar uma ligação entre os dois, porque os dois ficavam completando um ao outro citações de Shakespeare, né? E isso era uma das paixões, né, do primeiro membro do clube que acabou morrendo, né? Que acabou pedindo para ser envenenado porque estava com AIDS, né? E, gente, eu sugiro que vocês deem muito uma olhada no filme, apesar de eu ter dado spoilers, eu dar com pau aqui, entendeu? Mas nada substitui a bela atuação desses atores, tá? Um filme brasileiro muito bom, tá? E eu sugiro que vocês deem uma procurada no Clube dos Anjos para dar uma assistida, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa sobre mais filmes aí. E não deixem de visitar meu site, batataespacial.com.br, que lá vocês vão ter acesso a mais análises de filme, poesias, coleções de postais e muitas outras coisas, tá, para vocês se divertirem lá, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.